Gravar. Então, aí a gente vai dar uma revisadinha. O que a gente vai fazer hoje? Vai dar uma revisadinha do que a gente viu na última aula, para recordar. Depois a gente vê... Sim, depois a gente vê, então... Podemos ver a Marseillaise antes. Sim, aí a gente vê a Marseillaise, que seria o hino, né? Rapidinho, assim, não vamos se adentrar muito, só para vocês conhecerem mais ou menos do que fala e tal. E depois a gente vai ver, então, como que a gente aprendeu já as preposições de lugar, né? O onde, em cima, embaixo, direita, esquerda. E depois, então, a gente vai ver como é que a gente faz, com essas indicações, como é que a gente pergunta, como é que a gente indica um itinerário em francês, né? Eu quero ir no hotel, por exemplo, continua tudo sempre reto, dobra à esquerda, dobra à direita, atravessa a rua, atravessa a praça, tá bem? Então é isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje, certo? E se tiverem dúvidas, só colocar no chat ou ligar o áudio, né? Mesmo esqueminha, 40 minutos também. O Zoom dá uma parada e a gente volta. Então tá, então bora lá? Vamos fazer uma revisãozinha então da última que a gente viu na última aula aqui rapidinho. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Opa. Pronto. Aqui então foi o que a gente viu a aula passada, né? Lembram ainda das preposições de lugar? Opa, as preposições de lugar. Então, vou aumentar aqui, acho que tá meio pequenininho. Então, lembra que a gente fez la pomme, a maçã, est dans le pot. A maçã está dentro do pote. La pomme est près do pot. Près de. Près, seria então perto, né? La pomme est loin do pot. Longe do pote. Tá? La pomme est devant, na frente do pote. Devant le pot. Na frente do pote. La pomme est derrière le pot, atrás. Aqui. En face do pot. La pomme est en face do pot. Tá na frente, né? Cara a cara. Aqui. La pomme est à côté do pot. Está ao lado do pote. La pomme est sur le pot. Sur e su. Sur, em cima. Su, embaixo. Ok? Então, la pomme est sur le pot. La pomme est sur le pot. Au contraire. Okay. La pomme est à gauche do pot. La pomme est à gauche. Seria então à esquerda, né? Lembra que a gente falou? Gauchière. Uma pessoa gauchière. E la pomme est à droite do pot. À direita do pote. Então, uma pessoa gauchière seria uma pessoa canhota e uma pessoa droitière seria uma pessoa destra. A gauche e a droite. Okay? Depois a gente viu aqui, então, esse mapinha, né? Vamos só fazer um exercíciozinho aqui para relembrar de verdadeiro ou falso. Só umas cinco frasezinhas só para a gente relembrar, né? Então, la pharmacie est derrière la bibliothèque. Vrai ou faux? C'est vrai. Oh, pardon, c'est faux. A farmácia, lembra, aqui não tá com os numerozinhos, né? Mas a gente tinha visto que então que aqui era o mercado, aqui era o restaurante, aqui o cinema e aqui a epiceria, né? Então, la pharmacie est à côté du restaurant. D'accord? A bibliothèque era, então ela não é derrière. Elle est à côté, derrière la bibliothèque, elle est à côté du restaurant. Elle est loin de la bibliothèque. D'accord? Est-ce que le supermarché est devant l'école primaire?
Vrai ou faux? C'est vrai. Le supermarché est devant l'école primaire. D'accord? Le parking est à droite de la bibliothèque municipale. Le parking est à droite de la bibliothèque municipale. Vrai ou faux? Vou botar aqui o chat, peraí. C'est faux. Le parking est devant la bibliothèque, pas à droite. D'accord? Deixa eu puxar o chat aqui para ver se vocês têm uma pergunta. Ok, compris? Des questions? D'accord, vamos mais uma aqui. Le musée Tavet est derrière la poste. Le musée Tavet est derrière la poste. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Elle est derrière la poste. Bonjour, bonjour Daniel. A gente está fazendo uma revisãozinha aqui do que a gente viu na última aula. Frasezinhas de verdadeiro ou falso, só para revisar. Ok? Donc, le musée Tavet est derrière la poste. L'hôtel de ville est dans la place. L'hôtel de ville est dans la place. Vrai ou faux? C'est vrai. Lembra que a gente falou que quando está em uma praça ou numa rua, a gente fala dans la rue ou dans la place. D'accord? Então, l'hôtel de ville est dans la place. Dans la place de l'hôtel de ville. D'accord? Última, só para a gente terminar a revisão. Est-ce que la pharmacie est à droite de la boulangerie? La pharmacie est à droite de la boulangerie. Vrai ou faux? Non, c'est faux. À droite de la boulangerie, c'est la banque. À direita da boulangerie é o banco, né? Então, faux. Droite de la boulangerie, c'est la banque. Droite, se a gente estiver vendo a boulangerie, desde a boulangerie, né? D'accord? O gauche, se a gente estiver vendo de frente. Ok? Só uma pequena revisãozinha aqui, então, do que a gente viu. Très bien. Des questions, ça va? Lembramos de tudo? Então tá, vamos ver daí como a gente falou, vamos ver então rapidinho a Marseillaise, né? O hino da França. Primeiro a gente ouve, depois a gente vê a letra, tá bom? Na verdade o videozinho já tá com a letra. Tentem ouvir já com o som. Não, peraí, podia fazer sem a letra primeiro. Não, vamos fazer com a letra. Não é uma letra muito fácil de entender, porque usa-se muito voz, né? Muito o plural. Então vamos ver com a letra. Dá pra ver? Estão vendo? Aqui, pronto. Então a gente vê com a letra, depois a gente estuda um pouquinho, faz a tradução frase por frase, d'accord? Ali. Esse então é a Marseillaise, o hino da França. A Marseillaise então se chama Marseillaise em referência à cidade de Marseille, que fica no sul da França, né? Porque essa letra foi composta no 1792, que foi então durante a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa é de 1789, e ela foi muito, essa música não foi composta como hino, né? Foi composta como um canto revolucionário durante a Revolução, né? Nas batalhas lá e tal do exército contra a monarquia, os exércitos da monarquia. E foi muito popular entre as tropas, entre as unidades do exército de Marseille, fica no sul da França, né? No Mediterrâneo. Então, por isso e quando o soldado foi muito popular lá, as batalhas começaram lá, depois que os exércitos foram então para Paris.
e enquanto eles estavam indo para Paris, então eles iam cantando essa música, então por isso ficou a música dos Marseillais, né? A música marseillaise ficou conhecida então por fazer referência às pessoas que estavam vindo de Marseille, então por isso a Marseillaise, em referência aos soldados de Marseille que vieram para Paris cantando essa música durante todo o percurso. Então por isso ficou conhecida como a Marseillaise, associada então a um canto revolucionário, né? E em 1795 então que foi instituído como hino nacional. Aí depois com Napoleão I, Napoleão III deixou de ser hino, voltou, deixou de ser, voltou, e nessas tantas depois então ficou oficialmente então como o hino nacional. Foi instituído, né, como hino nacional oficial e ficou até hoje, né? Então vocês podem ver pela letra que é um hino que é uma letra muito revolucionária, muito forte, muito de batalha mesmo, né? Fala muito de sangue, de guerra, de proteger os seus, né? De chamar para a batalha, né? Então é um canto que estimula os cidadãos, chama os cidadãos para a batalha, né? Então tentem reparar isso na letra. Agora depois a gente vê mais ela traduzindo em português, frase a frase, ok? Pela própria maneira como eles cantam, né? É bastante forte, bastante intensa, assim, né? Muito bem de luta mesmo, né? Então, vamos lá, Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, rugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos maisons compagnes. Alors, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, traçons à plus, amour sacré de la patrie, on y soutient nos braves enjeux. Liberté, liberté chérie, combats avec des défenseurs, combats avec des défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt tes mâles accents, tes ailes et dont triompher notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 traçons à but, abreuve nos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos ennemis seront plus. Nous y trouverons leur poussière, et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Et moins jaloux de leur survivre que de partager le cercueil. Très bien. Opa. Compris quelque chose.
Entenderam alguma coisa? Na verdade, essa letra, assim, ela é imensa. Aqui acho que eles pegaram algumas estrofes. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Opa. Estão vendo ainda a tela? Não sei. Porque a letra mesmo, ela é tudo isso aqui, assim. Eu vou estudar só um pedacinho dela, tá? É bem grande. Mas só para vocês terem uma ideia do que ela fala, né? Que a gente tinha comentado da outra vez. Alguém tinha comentado do Allons enfants de la patrie, o refrão, acho que era o mais importante, né? Estão vendo a tela ainda com a letra? Acho que sim, né? Eu tô sem o... Deixa eu botar aqui. Então, essa seria a letra da Marseillaise, né? Não sei se vocês já viram nos jogos de futebol, por exemplo, assim, eles cantam Allons enfants de la patrie, né? Então, só deixa eu botar aqui para acompanhar, ver o que vocês estão vendo. Eu acho que foi o Daniel que comentou. Aí eu disse, vamos estudar um pouquinho. Porque é uma letra, assim, bastante... Não é muito fácil ela, né? Mas só pra gente ter uma ideia do que ela fala, ao menos, né? Só colocar aqui e a gente vai. Pronto. Então, quando eles falam Allons enfants de la patrie. Aqui. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Seria a frase principal, né? Então, allons enfants de la patrie seria vamos, filhos da pátria, né? Allons é o verbo aller. Nós vamos, nous allons, né? Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. O dia da glória chegou, né? Lembra então sempre com aquele espírito de revolução, né? De lutar contra a monarquia, né? Então por isso que ele diz contra nous de la tyrannie, contra nós a tirania do absolutismo, né? Do poder do rei. L'étendard sanglant élevé, o estandarte sangrento foi levantado. Eu não sei se vocês sabem, a bandeira da França então é branca, azul, branca e vermelha. O azul e o branco seria então dos reis, né? As cores da dinastia dos Bourbons, se eu não me engano. E daí o vermelho foi por causa da Revolução, né? Veio depois, durante a Revolução. Então, isso ficou com as três cores. Então, e o vermelho era o símbolo, né? Tanto que eles usavam le bonnet rouge, que eram os bonés vermelhos, que usavam um bonezinho, né, uma boininha vermelha para indicar então que eles eram os revolucionários. E até hoje tem quando eles querem fazer alguns protestos, principalmente na Bretanha, que eles são mais revolucionários, assim, né, não sei, ainda são meio revoltados, eles daí alguns saem com o le bonnet rouge, né, os bonés vermelhos para indicar então que eles estão contra alguma coisa, né. E como bom francês, eles adoram uma greve, uma revolução, uma coisa assim, né, enfim, bref. Falando bobagem. Mas sim, o vermelho então significaria os revolucionários, né, no caso. Então ele fala l'étendard sanglant élevé, o estandarte sangrento está levantado, né? Foi dado o chamado para a revolução. Inclusive, dia 14 de juillet, le 14 de juillet, não sei se vocês lembram que a gente comentou, o 14 de juillet, então 14 de julho, foi então o início da revolução, né? Que foi a queda da Bastille, a tomada da Bastille, da Torre da Bastille, da Bastilha, né? E então daqui a 2 semanas, dia 14, então daqui a 2 semanas tem comemorações na França e tudo, então eles cantam o hino, enfim, fazem comemorações na França toda, rememorando então o início da revolução, né? O início da queda do absolutismo na França e depois na Europa toda. Bref, histórias à parte, vamos voltar para a letra. Então, l'étendard sanglant élevé, étendez-vous dans les campagnes, entendez-vous, seria então o verbo étendre, esse aqui seria uma pergunta, né, que faltou uma interrogação. Lembra que a gente falou, então, para fazer uma pergunta, a gente inverte o verbo e o sujeito, então, vous entendez, entendez-vous, para fazer a pergunta, né. A afirmativa seria vous entendez, vocês ouvem, e entendez-vous para fazer entendez-vous seria a pergunta. Né? Então aqui ele está perguntando entendez-vous dans les campagnes, vocês ouvem nos campos mugir de féroces soldats,
gritarem, né, rugirem, ferozes soldados. Por isso que eu digo que faltou uma interrogação. Em português ele botou, em francês não. Bref. Ils viennent jusque dans vos bras. Ils viennent, seria então eles vêm, né, o verbo é venir. Il vient jusque dans vos bras, eles vêm até vossos braços. Égorger vos filles et vos campagnes. Lembra que eu falei? É bem intenso o hino, né? Bem, bastante bruto, né? Assim, de guerra mesmo, né? Então, égorger vos filles et vos campagnes, vos fils et vos campagnes. Então, degolar ou estrangular seria mais, né? Seus filhos e suas companheiras. Então, seriam os exércitos da monarquia vindo para derrotar eles, né? Tentar matá-los, né? Então, daí aqui eles chamam os armes citoyens. Então, citoyen é como eles se chamavam, né? Os cidadãos, quem não era nobre, no caso, né? Os burgueses, o pessoal do povo, que não era da nobreza da monarquia. Então, os armes citoyens, então chamando para ir para as armas, né? Vamos tomar as armas. Formez vos bataillons, formem vossos batalhões, né? Marchons, vamos marchar, marchem. Qui ont sanguin pur, abreuvent nos sillons. No sillon não é bem nossos campos. O sillon seria então os sulcos, né, na terra feita pelo arado. Então seria aquelas tranchas, não é trancha, é trancha, aqueles sulcos mesmo feito pelo arado, né? Então fica no campo, fica aquelas isso seria um sillon. Então que o sangue impuro banhe, molhe, né, nossos campos, nossas trinchas, nossos sillon. Legal. Aqui que eu acho que ele pegou outras estrofes, porque não é a mesma, né, que estava ali naquela musiquinha, na música. Como eu disse aqui, dá pra ver, ela é uma música imensa. Não sei bem qual que é a oficial, agora eu fiquei na dúvida. Tenho que confirmar isso. Mas enfim, vamos ver. Essa parte aqui é só para vocês terem uma ideia do que quer dizer o hino, né? Français, un guerrier magnanime, em franceses, guerreiros magnânicos, portez ou retenez vos coups. Porter seria portar, né? Carreguem, ou retenham vossos. Um coup quer dizer um golpe, né? Donner um coup de main, por exemplo. Um coup de main é bater, por exemplo. Daqui a 10 minutos vamos encerrar. Mas a gente termina em 10 minutinhos aqui. Épargner ces tristes victimes. Épargner seria tomar, cuidar, né? Tomar cuidado, né? Épargner. L'épargne seria, eles usam muito para nas coisas de seguros, né? Votre épargne, sua segurança, seu seguro, né, no caso. Cuidem dessas tristes vítimas, né? A regret s'armant contre nous. Então, eles falando a regret, regretter quelque chose, quer dizer, lamentar, sentir falta, né? Lamentar de que eles estão ir a contragosto. Je regrette de ne pas avoir mangé. Eu lamento não ter comido ontem, sei lá, não sei, uma ideia. Então, regretter seria lamentar por alguma coisa, né? E daí, então, aqui ele está falando, a regret s'armant contre nous. Então, imagino que eu esteja falando, então, do pessoal do exército, que a contragosto está indo contra eles, né? Tem que lutar contra eles. A regret s'armant contre nous. Então, que mesmo seria um sentido de désolé, assim, mais ou menos, né? Que lamentam estarem tendo que se armar contra nós, né? Mais ces despotes sanguinaires, esses déspotas sanguinários, então falando da nobreza, né? Do poder real. Mais ces complices de Bouillé. Bouillé, agora eu fiquei na dúvida. Mais ces complices de Bouillé. E aqui, então, quando a gente não sabe, a gente pergunta pra quem sabe. Por acaso, esse aqui eu não tinha visto antes. Bouillé.
fervido. Debouiller. Bom, esse aqui eu vou ter que pesquisar. Eu tinha pesquisado antes, mas esse aqui não, por acaso não vi. Enfim, peço desculpas e depois eu olho. Tous ces tigres que são pitié, todos esses tigres, né? Esses grandes, grandões, que sem piedade, pitié, avoir pitié é piedade, né? Ter piedade. Déchire le sang de leur mère. Então, falando da França, né? Esses grandões que déchirer seria não só rasgar, mas acabar, né? Tornar. Déchirer seria meio rasgar ou deixar. Como é que poderia explicar isso? Um tecido, por exemplo, tecido déchiré é um tecido já todo furado, todo rasgado, todo mal esquisito, não serve mais. Então, esses os tiranos, né, a monarquia, o poder real que está fazendo mal para a França, estragando a França, né, rasgando a França ao meio, mais ou menos, assim como eles pensavam, por isso, então, a revolução. Né? Aí, de novo, então, ele repete, os armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qui en sanguin pur, abreuve nos sillons. Depois, então, ele chama a liberté, né? A liberté, égalité, fraternité, que então é o lema, foi o lema da Revolução e é o lema da França até hoje, né? Então, liberté, liberdade, égalité, igualdade e fraternité, fraternidade. Daí depois então, ele fala amour sacré de la patrie, amor sagrado da pátria, né? Conduit, soutient, nos barra venger. Então, o amor pela pátria conduz, então, o nosso soutien. Soutien, então, soutien-gorge seria o soutien das mulheres, né? E vem do francês, então. Soutien vem de soutenir, de donner soutien, é de dar apoio, né? Sustentar. Então, por isso que o soutien seria, então, sustentar os seios, no caso, né? Soutien-gorge, em francês se diz. Então, conduit, soutien nos bras vengeurs. Então, o amor da pátria conduz e sustenta os nossos braços que vão se vingar, né? Vengeance, vengeur, vingativos. Então, liberté, liberté chérie, querida liberdade, né? Chérie, mon cher, ma chérie. Combat avec tes défenseurs, combate com os teus defensores, né? Combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes males actions. Sobre os nossas bandeiras, drapeau, bandeira, então, né? Étendard ou drapeau. Étendard seria estandarte, drapeau, então bandeira. Então, que la victoire courir seria correr logo, chegar logo, né? Accourir seria se apressar, né? Para dar um suporte, uma coisa nesse sentido, assim, né? Para chegar logo. Nesse caso aqui, então, accourt à tes males actions. Então, chega logo aos males, né? Para que a vitória chegue logo, para então épargner les victimes, para então atenuar os males feitos, então, pela monarquia, né? Que tes ennemis expirant, voient ton triomphe et notre gloire. Então, que os teus inimigos expiram. Expirer seria... Expirer é terminar. Expirant é alguém que está terminando, que está, como ele bem traduz ali, agonizando, né, no caso. Então, voient ton triomphe et notre gloire. Então, para que a vitória chegue logo, para ver, então, que a pátria veja logo, então, o triunfo e nosso triunfo, o seu triunfo e a nossa glória. De novo, então, os armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qui en sanguin pur, abreuvent nos sillons. D'accord? Então, esse aqui, rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que fala a Marseillaise. Como eu disse, é um hino bastante forte, assim, muito de luta, de guerra, né? Foi um tempo bem, bem, bem tenso. Mas só sabendo o refrãozinho aqui, vocês já estão bem. Porque acho que pelo menos quando eles vão cantar o hino, eles começam a usar parte assim, pelo menos que o povo se eleva, né? Então seria os armes citoyens,
Formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sangue pur aprove nos sillons. Então, não indo bem. É uma parte que é bem forte, né? Dá um up, assim, na, na coisa. D'accord? Ça va des questions? Tout va bien? Aqui só para uma breve introduçãozinha. Como a gente falta, então, 2 minutinhos, vamos sair e voltar. E daí a gente começa a entrar no conteúdo da aula mesmo de hoje. Ok? Então, vou interromper aqui e daí a gente volta, tá bom? Até já.